Olá! Para nossa conversa de hoje, a gente tem em mãos um material bem pessoal. São alguns questionários respondidos pela Gabriela de Oliveira, que muitos conhecem como Doutora Gabi, e para complementar, um depoimento do jornalista Marcelo Bento. A nossa missão aqui vai ser mergulhar nessa trajetória, entender como uma menina de infância simples, com seus desafios, se transformou, não só numa profissional de destaque, mas numa força para a comunidade dela. É uma história de construção, sabe? Quase artesanal, da própria vida. E o que me salta aos olhos logo de cara não é só a resiliência, que é uma palavra que a gente ouve bastante. É a arquitetura por trás disso. Lendo o material, a gente percebe que existe um projeto de vida ali. Consciente ou não, mas cada fase, cada emprego, cada pequena dificuldade parece ser o tijolo exato para a parede que ela ia construir depois. Não tem cara de acaso, sabe? É sobre método. Sobre enxergar o próximo passo muito antes de chegar lá. Exatamente essa sensação, a de um projeto. Então vamos começar pela fundação, pela base de tudo. A infância e a escola. A doutora Gabi descreve a infância dela com duas palavras que parecem opostas, mas não são. Simples e feliz. Ela pinta um quadro muito vivo. Crianças na rua até tarde, a bomboniere da Dona Célia para comprar doce, as fogueiras no inverno para assar batata, é quase uma cena de filme antigo. Uma cena que fala muito sobre pertencimento, sobre comunidade, esses detalhes, as fogueiras, as histórias contadas na rua. Isso constrói uma rede de segurança afetiva, né? É o tipo de coisa que dinheiro não compra. É capital social puro. Dona Maria, de cabelos brancos como neve, sentava na porta de casa para contar histórias. Imagina, o breu que podia ser assustador virando um momento mágico, de união. Ela foi criada pela avó, mãe e irmãos. E ela reforça isso, que mesmo com pouco recurso não faltava união e liberdade. Mas essa base forte não significa ausência de dificuldades, né? As fontes mostram um desafio bem claro. Sim, é um ponto central que ela mesma faz questão de falar. A ausência da figura paterna. Ela diz que era uma aluna super inteligente, mas, ao mesmo tempo, tinha fama de terrível, de bagunceira. E ela mesma conecta essa indisciplina com a falta que sentia do pai, sabe? Principalmente quando via os pais dos amigos na escola, em passeios. É uma confissão bem honesta. O que é fascinante. Porque muitas vezes essa energia disruptiva da criança é só um sintoma. É um jeito de comunicar uma dor que ela ainda não sabe nomear. A bagunça dela era um pedido de atenção, um jeito de dizer, olha, tem algo faltando aqui. E o que acontece em seguida na história é o exemplo perfeito de como a educação pode intervir nisso. E que intervenção! Aqui entra o grande ponto de virada da infância dela, né? No quarto ano, duas professoras, Sueli e Zamir, olham para aquela menina terrível e vem outra coisa. Em vez de só punir, elas enxergam o potencial e dão para ela uma oportunidade que ela descreve como muito marcante. Representar a escola num sarau em Porto Alegre declamando um poema que ela mesma escreveu. E aí está a chave de tudo. Elas não só validaram a inteligência dela, que já era óbvia, mas deram um propósito para a intensidade dela. Pegaram aquela energia que saía como bagunça e ofereceram um canal para virar expressão, arte, autoconfiança. É o momento em que alguém de fora da família diz: eu vejo você. E o que eu vejo é brilhante. Isso muda tudo. Não é sobre o poema, é sobre receber a permissão para acreditar em si mesma. Essa permissão parece ter sido o impulso inicial. Mas, como você disse, tem toda uma arquitetura depois. A forma como ela construiu a carreira dela, peça por peça, é talvez a parte mais impressionante. O primeiro emprego dela foi como operadora de telemarketing numa empresa de cobrança. Que, vamos combinar, é uma das escolas mais brutais de inteligência emocional que existem. Lidar com gente endividada, nervosa, desesperada, exige um controle mental gigantesco. Ela mesma fala que exigia uma paciência de monge. Mas o ponto não é nem o trabalho em si. É o que ela fez com ele. A trajetória dela é uma escada perfeita, sabe? Onde cada degrau paga o próximo. É de uma clareza estratégica. Pensa só, com o salário do telemarketing, que a gente sabe que não é alto, ela pagou um curso de cuidadora de idosos. Um movimento lateral interessante, saindo de uma área comercial,
para uma área de cuidado. Já aponta para uma vocação, né? Exatamente. Aí, já como cuidadora, ela usa essa nova renda para quê? Para pagar a faculdade de educação física. E a escada continua. Com o salário de professora, dando aula em escolas e academias, ela finalmente conseguiu. Pagou a faculdade de odontologia, que era o grande sonho. Cada emprego não era um destino, era uma ponte. Isso é de uma disciplina e de uma visão de futuro que beira o inacreditável. Ela estava jogando um jogo de longo prazo num mundo que só pensa no imediato. E o que me chama a atenção aqui são as habilidades que ela foi acumulando. A comunicação do telemarketing, como acalmar alguém, ser claro sobre pressão, isso é valiosíssimo para um dentista com um paciente ansioso. A empatia do trabalho com idosos. Tudo isso foi formando a profissional que ela se tornou. Nada foi desperdiçado. É um ótimo ponto. Mas toda essa construção teve um custo. E ela também fala disso. Ela mencionou um detalhe bem pessoal, que nunca teve muitos amigos próximos na juventude. O foco era tão intenso nos estudos e no trabalho que, não sobrava tempo. O tempo livre era raro. E esse é o sacrifício que a gente não costuma ver na história de sucesso, né? A gente aplaude a chegada, mas não olha o que ficou pelo caminho. Isso humaniza muito a trajetória dela. Mostra que foi uma escolha consciente, que exigiu renúncias enormes na vida social. Ela investiu todo o capital dela, tempo, energia, tudo no futuro. Não tinha margem para distração. Um investimento que claramente valeu a pena. E isso nos traz para o cenário atual, para a colheita desses frutos. Hoje, ela é uma cirurgiã dentista realizada, tem o próprio negócio, mas se a história parasse aí, já seria ótima. Só que ela vai muito além. A identidade dela hoje é bem mais ampla. Ela é empresária, dentista, mãe de um menino de 10 anos e uma ativista comunitária incansável. É aqui que a história transcende o sucesso individual, né? Vira uma narrativa de impacto coletivo. Ela não só subiu a escada que construiu para si, ela chegou lá em cima e começou a usar essa posição para construir outras escadas para os outros. E de muitas formas diferentes. O engajamento dela é impressionante. Ela é conselheira participativa do bairro, ou seja, ela é a ponte oficial entre os moradores e o poder público. Está na diretoria das festas da Castelã de Rio Branco, para fortalecer a conexão entre as pessoas. Atua forte em projetos das ONGs Adassai e, como se não bastasse, criou o próprio projeto social. Que tem a ver com a profissão dela, imagino? Totalmente. O projeto se chama Sorriso que Transforma. Nele, ela oferece atendimentos odontológicos gratuitos para a comunidade. Ou seja, ela pegou a ferramenta que lutou tanto para conquistar, a odontologia, e transformou num instrumento de serviço social direto. E aqui a gente vê um padrão psicológico fascinante. Não se trata só de retribuir como caridade. Vira parte da identidade. Ela não é uma dentista que também faz trabalho social. Ela é uma construtora de comunidade cuja ferramenta é a odontologia. É uma mudança de propósito. A profissão não é o fim, é um meio para uma missão maior. E ela tem total clareza disso. Quando perguntam sobre o impacto que ela acredita causar, a resposta dela é muito completa. Ela diz que amplia o acesso à saúde, que é o lado prático, mas vai além, diz que fortalece a comunidade e um ponto que ela frisa muito que serve de inspiração, especificamente para mulheres, para crianças negras e para mães solo. Ela se enxerga como a prova de que é possível, entende? Essa percepção é crucial. O legado dela não está só nos dentes que ela trata, está na história que ela personifica. Ao ocupar esse espaço como mulher negra, profissional liberal, vinda de origem simples, mãe solo, ela não está só trabalhando. Ela está redefinindo o que é sucesso para toda uma geração que se vê nela. A representatividade do sucesso dela é, talvez, o impacto mais duradouro. Ela se tornou a referência que talvez ela mesma não tenha tido. O que nos leva à mensagem principal que ela quer deixar. E é tão direta, tão alinhada com tudo isso. Vou citar. Nunca terceirize seus sonhos. Mesmo quando ninguém acredite, continue. O estudo, o trabalho e a fé transformam histórias e abrem caminhos. Seja exemplo, principalmente para quem veio de onde você veio. É um resumo perfeito da biografia dela, né? Não é um conselho de livro. É a filosofia que ela viveu na pele. Cada palavra ali,
estudo, trabalho, exemplo, é um pilar da jornada que a gente analisou. E essa parte final, seja exemplo para quem veio de onde você veio, fecha o ciclo de uma forma brilhante. É a formalização da missão dela. E essa percepção não é só dela. Nós temos o depoimento do jornalista Marcelo Bento para dar essa visão de fora. E ele usa palavras muito fortes. Ele a chama de uma máquina do bem. Ele diz, e eu cito de novo, sonhamos que o mundo tenha pelo menos 30% de pessoas com sua garra, caráter e disposição para fazer um mundo melhor. A visão do Marcelo Bento é essa validação externa que confirma tudo. Ele não elogia só pela competência, mas pelo caráter, pela disposição. E tem uma frase dele que é muito precisa. Ele fala que a pessoa que ela representa é ainda mais importante que a profissão. Isso reforça a ideia. O legado dela vai muito além do consultório. É um legado de inspiração e transformação social concreta. Então, fazendo um balanço, a gente percorreu a jornada da doutora Gabi. Desde uma infância com aquela dualidade de ser feliz, mas marcada por uma ausência. Passamos pela escalada profissional metódica, autofinanciada, uma engenharia pessoal mesmo. E chegamos hoje onde ela usa o sucesso como plataforma para impulsionar a comunidade. É uma história que amarra muito bem o fio do esforço individual ao impacto coletivo. Sem dúvida. E essa trajetória toda nos deixa com uma reflexão, quase de uma provocação. A história da doutora Gabi mostra que a realização pessoal pode ser um ponto de partida, não a linha de chegada. Ela alcançou o objetivo, ser dentista, mas não parou ali. Isso virou a base para algo maior. Fala, meu povo! A notícia que te move e te esclarece. Na batida da cidade, vem com a gente conhecer o que é real, o que importa, o que você quer saber. Cultura, esporte, saúde, educação, meio ambiente, até cinema em ação. Expresso Leste, a voz que informa e te fortalece. Expresso Leste, qualidade e notícia com